Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Direito em Pauta. No nosso segundo episódio, a gente está trazendo aqui um convidado especial, que ele vive em prática a justiça. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2005, ele iniciou residência jurídica. Antes mesmo de concluir, foi aprovado no concurso para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Desde 2009, atua na linha de frente da defesa dos direitos dos mais vulneráveis, sempre com dedicação e coragem. É um prazer receber o Dr. Felipe Capra, defensor público do município de São Bernardo do Campo. Muito obrigado por ter aceito o convite, doutor. Obrigado a vocês, eu que agradeço estar aqui, poder trazer para vocês um pouco do nosso dia a dia. Igor, eu acho que ele vai somar muito com o nosso projeto, tendo em vista que ele vive a prática jurídica, né? Sim, sem dúvida. Primeiramente, seja muito bem-vindo, doutor. Prazer imenso ter aceitado o convite. E a gente gostaria de iniciar esse bate-papo, primeiramente, com relação ao senhor explicando como é que funciona o dia a dia de um defensor público, qual a sua área de atuação e os desafios da carreira no dia a dia. Sim, o dia a dia é talvez um pouco puxado, né? Eu trabalho com direito de família, então a demanda é grande, né? A gente tem, além da demanda ser grande, a gente tem noção de ser pessoas vulneráveis e tudo mais, então tem uma série de dificuldades ali que a gente enfrenta, não só de levar essas pessoas ao judiciário, mas também da própria comunicação, questões assim relativas à dificuldade que a gente tem mesmo de ter contato com essas pessoas, né? E às vezes eu penso que nem sempre o legislador ou quem organiza o Poder Judiciário tem noção dessas pessoas. Então, algumas coisas a gente tem muita dificuldade, né? Entrar em contato com as pessoas e tudo mais. Você não tem telefone, muitas vezes mora num lugar que é difícil acesso, não chega correio, é muito complicado assim. E a demanda é grande, né? São Bernardo é um município grande, a nossa unidade estamos dispostos, divididos entre 15 defensores. Eu trabalho na área de família com mais 3 colegas. Cada dia, pela manhã, são mais de 100 pessoas a serem atendidas, então aquilo vai filtrando, mas mesmo assim é bastante gente, né? Enfim, meio, a gente tem essas dificuldades, mas é trabalho gratificante também. Bacana. O doutor sempre pensou em carreira voltada para carreira pública mesmo, ou não? Ou aconteceu? Sim, essa pergunta que sempre me fazem na vida, assim, né? De onde é que eu tirei essa coisa da defensoria? Bom, eu me formei no Rio, né? Sou carioca, me formei no Rio. E lá a defensoria já tem uma certa tradição, né? A defensoria lá tem mais de 50, talvez 60 anos. E aqui em São Paulo é uma coisa um pouco recente, né? Já não tão recente, mas mais recente lá do que, enfim. E lá no Rio já tinha essa... Quando você vai chegando no final da faculdade, vai começando a pensar sobre o que você deve fazer e tal. Eu senti que aquilo encaixava um pouco com um tipo de... Não como talvez uma ideia romantizada que as pessoas têm da defensoria, mas me encaixava... No propósito, né? No propósito, né? Eu entendi aquilo que seria um bom trabalho, assim, que eu exerceria também de uma forma boa, né? Não só o que eu receberia com aquilo, né, de satisfação profissional, como também eu entendia que eu poderia prestar e servir de alguma forma a população bem, né? Evidentemente, quando você faz o concurso, acaba fazendo para outras carreiras e tudo mais, mas o meu foco sempre foi a Defensoria Pública mesmo. No curso dessa caminhada, eu cheguei até as fases finais lá no Rio, fiquei no finalzinho, e nisso eu já estava fazendo para outros estados, para Minas, para São Paulo,
Já tinha feito as provas anteriores de São Paulo e no terceiro concurso eu acabei passando para cá. E é isso. Poxa, e como que foi mudar de estado para o senhor? Sempre tem essa... Você vai vendo alguns grupos assim, vão formando, né? Imagino que todo mundo tem isso, né? Sim. Já no final da faculdade, esse cara aqui quer ser advogado, outro quer fazer concurso, etc. E lá, como já tinha essa tradição da defensoria, já tinha um pessoal assim que você tem um grupo assim que você vai ver que aqueles caras ali querem aquilo ali. E na minha turma, por acaso, tem mais 2 colegas que são defensores aqui também. Poxa, que legal. Já que você tocou nesse ponto a respeito do plano de carreira, qual que é a diferença central assim entre o plano de carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para cá, para São Paulo? As diferenças, vantagens, desvantagens? A vantagem financeira lá é um pouco melhor, né? Isso pode falar que não é segredo, isso aí Sim. é comum. Mas assim, para mim, que muita gente pergunta, por que você não voltou, não tentou fazer de novo? Eu não tentei mais depois fazer a prova, né? Porque a defensoria aqui estava crescendo ainda, então eu vi um espaço que eu poderia estar numa posição melhor de cargo, etc., do que se eu voltasse para o Rio e ficasse lá atrás na fila, entendeu? Sim. E no final das contas eu tinha razão, porque depois hoje acabo tendo, depois dos outros concursos, eu sou um dos mais antigos, então... pensei muito nisso também, né? E para quem não sabe, o Dr. Felipe, ele foi coordenador, né, por muitos anos, inclusive estagiei na defensoria, fui muito grata, sou muito grata, né, porque hoje sou advogada graças à defensoria, que eu aprendi a comportar, né, aprendi a conversar, porque lá a gente faz muito atendimento ao assistido, né, que realmente é uma questão de vulnerabilidade social mesmo. A gente vê muito no criminal, né, que é mais acessível. Então, e o doutor, sempre que passou para o concurso, sempre trabalhou nessa área de família? Tem 2 pontos para comentar. Eu também fui estagiário na defensoria lá no Rio, né? Eu fui estagiário no júri lá. Que legal. Mas é isso, né? Eu vejo que o estágio da defensoria tem muito essa vantagem, assim, mesmo quem queira advogar, depois você vai vendo que muita coisa assim não é só você lidar com o direito em si, né? Você tem que tipo uma receita de bolo, né? Tem uma receita de bolo de laranja, outra de, sei lá, de chocolate, e cada um você tem um jeito de fazer. Mas mesmo todo mundo que faça um bolo de chocolate não vai ficar com o mesmo gosto um do outro. Então, cada pessoa que você atende, você tem que ter um jeito de resolver o problema, né? É o que eu falo para todos os meus estagiários. Antes do processo, você tem que pensar como vai resolver o problema da pessoa, não efetivamente no que fazer uma coisa robotizada, assim, né? E a outra pergunta eu acabei... se o senhor sempre trabalhou nessa área de família. Sim, é verdade. Então, quando você vai tomando essa coisa no final da faculdade de trabalhar na defensoria, eu acho que muita gente pensa na área criminal, né? Porque talvez aquilo chama muito mais atenção, talvez, brilha os olhos, né? Mas depois, por consequências mesmo, você citou, né? Eu saí da faculdade, eu passei um tempo estudando, 1 ano e pouco, e aí eu entrei na residência jurídica da UERJ, da Universidade Estadual, né? E é tal qual o estágio de pós da defensoria. Mais ou menos isso, porque você lida com o pessoal da faculdade e tal, os estagiários são os alunos lá, né? E, enfim, lá tinha uma questão prática, assim, né? Porque a prova de títulos lá valia, você ter estudado na UERJ valia muito ponto, eu não tinha estudado. Então, eu sabia que eu ia fazer muito ponto na prova, mas talvez eu perdesse nessa prova de títulos, assim, né? Sim. E aí eu fiz a prova para o cível. E o cível, nessa parte de hipossuficiente, é muito família, né? Então, era quase sempre tudo de família que tinha lá. Então, meio que eu aprendi a prática da família lá. Então, eu já tinha isso... Passei a gostar também de trabalhar com a família, com o direito de família. Mas, enfim, acabei passando, nem terminei, né? É um curso, né? Como se fosse uma pós-graduação mesmo, você recebe um diploma de pós-graduação no final.
Acabou que eu nem terminei, vim para cá, tomei posse, e a vaga que eu escolhi era uma vaga na execução criminal, que era uma matéria que eu estava muito bem também na época que eu estudava para concurso e tudo mais. Então tinha a vaga, eu falei, vou trabalhar na execução criminal. Já tinha um colega trabalhando lá também, Dr. Patrick Cacedo, hoje é professor da USP e tudo mais, meu grande amigo, e ele já está trabalhando lá. Eu tinha esse contato com ele, tudo. Eu acabei trabalhando 1 ano na execução criminal, mas depois precisava reorganizar alguns cargos que abriram e tal, e daí um dos cargos era de família. Eu já estava acostumado a trabalhar, eu fui trabalhar em São Miguel Paulista com direito de família. Eu voltei para a família e não saí nunca mais. Depois eu passei por Diadema, passei por Itaquera, São Miguel, Itaquera, abri a defensoria em Diadema e já estou aqui em São Bernardo tem mais de 10 anos, 12 anos já, eu acho. Poxa, como foi essa mudança de estado para o senhor? Como o senhor lidou com isso? Na época era bem mais difícil do que hoje, né? Hoje eu falo com os meus amigos, meus familiares no Rio, a qualquer momento, né? Naquela época não tinha essas facilidades, né? Não tinha os aplicativos. O único aplicativo era não vou falar o nome, mas enfim. Era que você tinha que marcar, abrir a chamada e tudo mais. Eu marcava um horário com os meus pais para fazer uma videochamada, né? E é mais difícil, batia mais saudade, assim, tudo mais. Mas hoje eu acho bem tranquilo, assim, né? O Rio não é tão longe, né? Eu detesto dirigir também, mas seria mais fácil se eu gostasse. Mas se organizando, eu acho que dá pra... E tem a coisa da novidade também, né? A curiosidade de você estar num lugar novo, fazer novos amigos. Então, nunca imaginei que eu ia trabalhar em São Bernardo do Campo do ABC. Eu gosto daqui. Acho que o senhor nem conhecia São Bernardo do Campo. Não conhecia. E a questão da estrutura da defensoria, porque a gente vê que o judiciário, os juízes, têm os assessores, o Ministério Público tem os assistentes. Sim. E na defensoria tem um plano de carreira específico para um determinado assistente? Então, ou essa é a grande questão, talvez atual, assim, né, internamente, né, de como vai se dar essa expansão. Eu talvez não seja a melhor pessoa para responder, né, já que estou no final não estou na organização da instituição. Mas isso é uma coisa que sempre se discute, né, porque agora a gente precisa avançar e exatamente a gente não tem muito, talvez não saiba exatamente como isso vai se dar. Teve um concurso de analista agora, vai começar o cargo de analista na defensoria. O plano de estágio foi reorganizado e tudo mais, adequando a lei federal. Que eu tenho de memória é isso, assim. E a estrutura física, assim, como a carreira é recente, assim, né, melhorou bastante. Pra gente aqui melhorou muito, né. Como ela falou, eu era coordenador aqui, né, na época que a gente tinha uma sede que era um pouco... já ficou pequena, né, pro tamanho que a defensoria foi ganhando. E a gente acabou, eu trabalhando um pouco junto com os oficiais lá para procurar outra unidade e tudo mais. E a gente apresentou um imóvel para a administração da defensoria e é o imóvel que a gente está hoje. Eu mal abri, né? Fui lá, eu era coordenador, né? Fiz discurso de posse 2 meses, 3 meses depois veio a pandemia. Nossa. Mas hoje, pelo menos aqui, é bem adequado assim, a estrutura. É óbvio que muita gente, a gente não consegue atender todo mundo e conta com convênio, mas pelo menos a estrutura física hoje é muito boa aqui em São Bernardo. E a questão para quem deseja ingressar na carreira, qual que é o passo a passo, o procedimento? Então, o meu irmão faz concurso público também, né? Ele quer a defensoria também. Então, eu vejo ele estudando, eu vejo que as coisas talvez não sejam bem como era no meu tempo, assim, né? Mudou muito, assim, a coisa do virtual hoje ganha muita força, né? Não tinha isso, né? No meu tempo, eu tô já um pouco mais velho já, né?
A aula online, a gente ia no lugar, assistia a transmissão, né, como se fosse uma live, né, da aula. Mas para fazer isso em casa, né, mais por resumo e tudo mais. Mas eu ainda tenho em mente, porque é difícil, porque eu não sei como hoje as pessoas... acho que a jurisprudência conta muito mais hoje, né, do que contava no meu tempo, assim, né, de estudante, de concurseiro. E talvez isso tome mais tempo de estudo, mas no final das contas, independente do modo que você vai fazer, não tem outro mistério do que sentar e estudar. Tem como. Sim. No horário e questão, assim, muita gente não tem tempo. É o tempo que dá. Às vezes eu estou falando coisa que todo mundo fala, todo mundo já ouviu. Mas é a mesma coisa sempre. Assim, eu trabalho, tenho filho, etc. Você estudar 2 horas bem estudado já vale muito a pena. Assim, não é... Entendeu? Não é quantidade, né? Qualidade. E eu acho que a parte prática também, quem tiver, eu acho que conta bastante. Eu gosto desse estágio da defensoria, assim, né? Como eu já tinha falado. É maravilhoso. Eu acho que dificilmente em algum outro lugar você faça esse exercício. Não é bem a questão de você... Às vezes as coisas são repetitivas, mas como você vai encaixando aquilo... o fato no direito, o raciocínio, né? Criar o raciocínio jurídico. E às vezes eu hoje mesmo estava ali, tem 3, 4 atendimentos e o estágio lá atendendo, perguntando. Eles é que acabam tendo que raciocinar primeiro para a gente trazer para mim, né? Sim. Então, é isso. E para o concurso é a mesma coisa. Talvez você puder pegar alguma coisa de prática, assim, né? Não, pelo menos eu acho, né? Não focar tanto só em estudar. Sei que é o contrário, né? Tem gente que não tem tempo e tem a prática, e outros não... passam muito tempo também só estudando e não tem a prática. Eu acho que tem que ser uma junção, né? O doutor falou da era digital aí, tanto para estudo e tanto até mesmo para se aproximar, né, da sua família que mora no Rio. O doutor acha que isso, a era digital, ajuda ou atrapalha com as IAs aí? Eu tenho em mente sempre, não só com relação ao direito, em qualquer outro ramo, que você tem que estar de acordo com o seu tempo. Eu imagino que, quando eu falo assim, em conversa de bar mesmo, assim, que quando inventaram a geladeira, alguém falou, agora vocês vão comer carne congelada, em vez de comer a carne fresca, sabe? E hoje é uma coisa que não faz sentido. Então, você tem que estar de acordo com o seu tempo. Não vai mudar, isso é uma coisa que vai para frente, então tem que se adequar àquilo, né? Eu acho que se adequar e ver de modo positivo, tentar aproveitar desses instrumentos de uma forma de algo útil, né? Talvez. Os atendimentos hoje, maior parte, né, dos atendimentos que a gente faz na defensoria hoje são por meio digital. Eu acho muito bom. Você evita o deslocamento das pessoas, são pessoas, a Defensoria Central, o município de São Bernardo tem uma área grande, né? É difícil as pessoas se deslocarem. Então, eu acho que isso veio ajudar muito, assim. Mas mesmo assim as pessoas têm resistência, mesmo sabendo dessas vantagens, as pessoas ainda têm uma resistência, né, de querer estar ali próximo e tudo mais. E isso é também um aprendizado, um tipo de inclusão também para essas pessoas, né? De entenderem que eles vão ter que usar esse tipo de coisas daqui para frente, né? E vão ser cobradas a usar esse tipo de... Tá online, né? Eu vejo em forma positiva, mas a gente tem que criar uma forma útil para esse tipo de instrumentos, né? Eu acho, pelo menos. Sim. E a questão do... se o doutor exerceu uma outra carreira antes da defensoria, e como é que foi? Isso, eu fiz essa residência jurídica, então fazer uma coisa ou outra em casa e tudo mais, mas pouca coisa, então, e eu estava tentando achar alguma coisa para fazer também, porque não é
como eu falei, né, eu queria muito ter a parte prática também. E eu fiz isso, né? Tem uma prova, né, que você faz lá, eu fazer a residência jurídica na UERJ. São 2 anos, eu fiz quase os 2 anos, né, no final das contas, eu acabei saindo bem no final. Fiquei até com pena, assim, de perder o diploma na época. Mas foi por uma boa causa, né? Mas é isso. E foi legal, porque, como eu disse, né, foi ali que eu aprendi a gostar de trabalhar com direito de família. Eu gosto de trabalhar, né, com direito de família. Às vezes perturba um pouco, sempre tem um chato lá para atrapalhar, sabe? Mas essa coisa do chato é engraçada, é um negócio que eu falo sempre também. E o chato sempre ele é unânime, assim, né? Todo mundo sabe que a pessoa é chata, né? Às vezes, assim, né? Sim. Mas é o que eu falo sempre, ele pode ser chato, mas às vezes ele tem razão, entendeu? É um chato com razão, né? O chato pode ter razão. Então, às vezes, esse é um exercício que você tem que fazer diário, assim, no atendimento e tudo, para você não entrar naquilo e, às vezes, não prestar atenção no teu ouvido para aquela pessoa, sabe? E é isso, você vai aprendendo a lidar com isso. Isso é sempre desafiador, sempre tem algo novo, assim, sabe? Então, posso gostar muito de trabalhar com direito de família. Por isso que eu, quando tive essa oportunidade dentro da defensoria, eu voltei, né? Fui para arrumar um cargo de família e sempre continuei depois com isso. Eu nunca imaginei na faculdade que eu ia trabalhar com direito de família. Assim, é a última coisa, né? Que a gente pensa. Matéria. É a última coisa. O outro convidado até falou, né, que quando a gente entra na faculdade, a gente quer ser juiz, né? A primeira coisa que a gente quer ser. Todo mundo quer ser juiz. Aí chega no final, você nem sabe mais o que você quer ser, e aí fica naquilo. Sim, exatamente. E o doutor acha que se o doutor não tivesse exercendo o cargo de defensor público, qual cargo o senhor gostaria, almejava? Não, então, pois é, eu sempre, como eu falei, sempre tem uma turma, assim, que você vai vendo, né, que pelas ideias, assim, né, como entende o direito e tudo mais, que eles vão se adequando e no final das contas, acho que a minha turma de faculdade, as pessoas foram, e das pessoas, os outros que fizeram estágio em outros lugares comigo, eu fiz estágio na Procuradoria do município no Rio, sabe, tem cara lá que dois são promotores, outros são defensores, sabe? E você vê pelas conversas assim que aquilo já ia tomando certa forma, sabe? Mas eu também não tenho essa visão muito, como eu já falei, romantizada assim da coisa, sabe? Eu acho que essas pessoas também poderiam ser bons defensores ou e vice-versa, sabe? Eu não vejo que se eu estivesse numa outra instituição que aquilo seria que eu faria de outra forma, né? Por acaso calhou de que eu queria fazer, eu acabei passando mesmo, mas no momento se eu passasse outra coisa, eu ia exercer de uma maneira correta também, né? Não sei, não vejo também muita diferença, não. Mas se eu estivesse pensando assim, eu não sei, é uma boa coisa para pensar, o que eu faria assim, né? Se não fosse defensor. Talvez se fosse... continuaria na advocacia mesmo, eu gosto da advocacia também. Advogar é muito bom, né? Então, mas de concurso, eu não sei. No próprio MP mesmo, numa parte, na coisa civil, eu gosto da atuação civil do MP também, não estou falando que eu não desgosto das outras instituições também, só porque se adequaria a mim, talvez, fosse isso. Você tem em mente, assim, algum caso marcante, alguma situação que realmente foi relevante? Não que as outras não sejam, mas... Então, os chatos, os casos dos chatos, vocês ficam eles mais marcam, marcados, né? Mas tem um outro que ressalta, assim, e... A gente tá falando de direito de família, o pessoal acha que às vezes só barraco e tudo mais, né? Mas tem histórias boas também, assim, engraçadas, né? Não é só coisa triste, né? Porque é uma coisa que eu trabalho até na análise, assim, né? Porque às vezes você vai pegando uma ideia pessimista, assim, porque se aquilo está no judiciário é porque tem uma confusão, né? Não é Sim. Também o que deu certo não aparece lá, então só aparece coisa confusa, Sim. né? Mas tem coisas boas também. Tem um caso, eu gosto de falar desse caso porque
foi um caso bonito assim, que a gente teve. Era uma disputa de guarda, a mãe lá ficou viúva, né? A menina perdeu o pai, e ela teve uma questão, muita dificuldade financeira. Ela deixou essa menina com uma tia. E essa tia morava distante, né? Numa cidade, não era uma capital, era o interior, mas o interior, uma cidade grande, assim. E ela foi crescendo, enquanto a mãe estava aqui se reorganizando, a mãe se reorganizou e pediu a guarda da filha contra essa tia que estava com ela. Só que a menina já estava super adaptada lá ao local e tudo mais. Mas a mãe também sentia falta de ter o cuidado da filha aqui, depois de ter se reorganizado, que era a ideia inicial, né? Ao mesmo tempo que as tias pegaram afeição pela menina. Sim. E não queriam também deixar que ela voltasse. Então, e essa situação tava ficando conflituosa, né? Um atrito entre elas, assim, que não fazia tanto sentido. E o processo, né, enfim, foi rolando e aquilo ali foi se desenvolvendo bem, assim, né, no final das contas, né. A menina acabou ficando... não gosto de falar o final, porque o final é pouco menos importante. A menina acabou ficando lá com a tia, né. Com a anuência da mãe. Mas era uma história bonita porque as duas tinham afeto pela menina e queriam ficar com ela. E a menina também tinha afeto pelas duas. Então não é uma história triste, é uma história de felicidade, entendeu? E é legal. Isso aí. É legal. A pessoa gosta da direito de família, às vezes, que é uma porta de entrada de outras confusões que estão acontecendo, e aquilo ele acaba tendo uma coisa preventiva, assim, também. Verdade. Tem algum caso que o doutor falaria assim, daria para me fazer algo a mais? Ou não era isso? Isso... eu acho que é uma coisa... No começo eu pensava um pouco sobre isso, assim, mas hoje eu vejo que não é... eu tenho uma questão que o meu trabalho tem que estar sempre perfeito. Eu sempre... Então, se eu for falar para mim, tudo que eu faço não é só trabalho, não. Tudo tem que estar perfeito. Então, eu acho que todos faltam alguma coisa, né? Na verdade, não tem um limite sobre isso, né? Mas no final, quando eu olho assim, depois eu faço uma reflexão, eu vejo que não, tudo aqui foi apresentado. O processo nada mais é do que o convencimento do juiz. Acho que o juiz entendeu aquilo que estava posto, sabe? Então, dificilmente tem algum caso que eu acho que isso não apareceu, sabe? Não apareceu alguma coisa que precisaria, assim. É muito difícil. Mesmo com a quantidade de atendimentos que a gente tem e tudo mais, você já esteve lá, a gente tem também no fluxo. Às vezes as pessoas reclamam do fluxo, que o fluxo é burocrático. Por trás da burocracia tem um sistema de revisão daquelas coisas, né? Para que nada fique para trás. Então, entra na petição inicial, o estagiário pede os documentos, a gente vê, faz a petição inicial, eu corrijo antes de entregar, a gente dá mais uma olhada, entendeu? Vai passando por diversas pessoas. Então, não é que seja só burocrático, é um sistema de repetição para que aquilo não saia equivocado. Então, é muito difícil não aparecer alguma coisa assim, né? Às vezes não aparece porque a parte, você que está advogando sabe como é que é. A parte acha que vai contar uma história e vai ser melhor, e essa é a principal dificuldade que a gente tem, né? Em vez de contar tudo e a gente levar de uma boa maneira ao judiciário, aí você pega a contestação lá e parece um monte de coisa que não estava sabendo. Tive um professor na faculdade que ele falava o seguinte: existe 3 verdades, uma contada pela parte autora, outra contada pela parte ré, e a verdade real que ninguém nunca vai saber. E de fato é isso, né? Porque, poxa vida, às vezes a gente monta uma petição linda, maravilhosa, quando a gente pega a contestação, a gente fala, eu não acredito que o meu cliente está mentindo. Eu estou num papo filosófico aqui, de verdade, né? Porque na verdade não existe, né? A verdade é o momento de agora. Qualquer coisa ali é uma história contada, né? Então, também. É uma verdade sempre mais próxima da realidade, né? Sim. Nunca tem a congruência com a realidade, né?
Mas, e assim, com relação à estrutura assim, do sistema judiciário brasileiro, o que o doutor acredita que pode ser feito assim, para melhorar as demandas, vastas demandas que existem? Então essa é uma outra... Para enxugar. Essa é uma outra coisa, talvez... aliás, essa é a parte... boa parte das coisas, assim, isso é a pior coisa de... Acho que ninguém se não me perguntar qual é a pior coisa de ser defensor ou funcionário público, é isso, assim, quando você fala algumas coisas, parece que você está falando em nome da instituição. A gente tem que ter certo cuidado, assim, com rede social, etc. Sim. Porque nas minhas redes sociais são só coisa de lazer, nunca tem muita coisa de opinião, não tem nada assim. Porque às vezes as pessoas levam muito em conta o que você faz, é como se fosse em nome da instituição, assim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sempre tomei um pouco de cuidado com isso. Mas essa pergunta também, porque eu respondo positivamente, então não tem tanto problema. É a minha opinião, mas eu acho que, sinceramente, eu acho que a justiça brasileira, ela precisa ser bem organizada, né, talvez de administrativamente mesmo, né, de ter mais estrutura mesmo, funcionário, etc. Né? O pessoal acha que é o contrário, né? Mas a quantidade de processos que tem no país é absurda. É gritante. Eu acho que as iniciativas de conciliação, etc., são boas, então, mas a estrutura do organograma do judiciário brasileiro eu acho bom. Eu não acho ruim, não. Eu acho o país, pelo menos formalmente, muito democrático, assim, o Brasil, não, comparando com outros países, assim, que eu tenho ideia, pelo menos, eu não vejo com maus olhos, não. A questão é que aquilo precisa funcionar, né? Eu acho bom, eu não acho ruim, não. Então, na visão do doutor, deveria ter mais concursos, né? Para que houvesse mais colaboradores, né? Que você vê que, por exemplo, hoje a Defensoria tem 900, acho que 900 e poucos defensores aí com o último concurso. E a gente dá conta de pouco parte do Estado, assim, né? Conta com convênio e tudo mais, mas precisa ainda chegar em alguns lugares, né? Então, é isso. Principalmente a Defensoria. A Defensoria talvez precise de mais estrutura, né? A Defensoria não chega a diversos lugares, teve a emenda, né, que exigia que colocasse a defensoria em cada comarca, etc. Mas ainda parece um horizonte um pouco distante, né? Sim. Talvez a defensoria precise mais disso aí. Mas como organograma do judiciário, eu não vejo... vejo o país bem organizado, assim, né? Ao contrário do que as pessoas possam imaginar, assim, né? Acho que ninguém trabalha, né? Que a pessoa no judiciário não trabalha. Pelo contrário, acho que as pessoas que mais trabalham, que eu já conheço na vida, trabalham no judiciário. Estou em mesa aqui com 2 funcionários públicos, então eu não posso falar nada, né? Não, mas mesmo os advogados também. Eu acho que é difícil, né? O trabalho é difícil. Muita gente, muita coisa, entendeu? Talvez isso, a prática, assim, diária, pudesse melhorar um pouco, mas, assim, como organização, acho que não. Achei bem organizado. Na prática, sim, o que a gente observa é que esses métodos alternativos, eles funcionam, né? Conciliação, mediação, arbitragem. Mas, assim, que nem está falando a questão da demanda, né? Tem muita gente para pouco serviço, assim. Então, como é que o doutor acha que a gente pode melhorar esse sistema? Aumentando o servidor. Mais servidores? Por exemplo, eu penso que na área de família seria bastante proveitoso que tivesse mais atendimento psicossocial. Verdade. Né? Muito importante isso aí, porque boa parte das questões, às vezes você está discutindo lá, vamos supor, uma guarda. A pessoa vai sair com um pedaço de papel e vai obrigar que aquilo... Ele não ia cumprir, entendeu? Então, acho que o convencimento, ter uma instrução melhor
sei lá, de conviver pacificamente é melhor para os filhos, etc. Às vezes tem muita questão por trás que às vezes ele não sabe também. E talvez essa coisa do psicossocial fosse mais bem aproveitada. Então, essas outras coisas que não demandam... Como eu falei, né? Eu confio, assim, confio talvez seja uma palavra muito forte, mas eu acredito que funcione, assim, né? A estrutura judiciária, assim, seja bem organizada. Mas, na prática mesmo, né? Essas coisas de estruturar melhor uma coisa de conciliação, um atendimento social, essas coisas melhorariam, assim, talvez um pouco, né? Da efetividade da solução também, né? Aliás, o pessoal é um pouco resistente, assim, a realizar o acordo, porque a pessoa chega lá, ela já pensa, pô, se eu estou aqui é porque eu não tenho de acordo, né? Porque não teve conversa antes, mas né? É que a pessoa tá vendo, às vezes não está bem informada sobre as consequências, sobre a duração que o processo vai ter. O processo também cria uma animosidade também, entendeu? Então, depois que fala com o defensor ou com o advogado, ele consegue ficar melhor instruído e sabe que talvez a conciliação, no final das contas, eu acho, vale mais a pena. Mas, enfim. Principalmente na área da família, né? Quando envolve guarda. Mas é difícil, as pessoas têm muita resistência a fazer. Eu tenho visto, assim, né? Quando você faz a proposta, mas depois que elas vão fazer a conciliação, acho que é bastante alto, assim, a quantidade de conciliação. Sim, aqui ao menos... Porque a pessoa também não entende que a conciliação não é aquilo... uma outra piada que eu faço, assim, que não é aquilo que fica bom para ambas as partes. É que fica ruim para ambas as partes, né? Porque ninguém quer abrir mão de uma parte, pois né? porque você vai, para fazer uma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa, Exatamente. Né? Você sempre vai perder um pouquinho e acho assim... que na vida a gente tem que abrir mão sempre de alguma coisa ou outra, né? Para seguir as coisas que a gente quer. Sim. Mas as pessoas não querem atualmente. Eu acho isso. Chega a ser até egoísmo isso, né? Principalmente numa questão de guarda, a gente vê muito, né? A mãe não sabe nem o que é guarda compartilhada, sim, né? Aí já chega lá, eu quero guarda unilateral. Porque aí elas têm aquele mito de que guarda compartilhada é guarda alternada. Sim. Então aí já chega falando, não quero compartilhada. Não, mas calma, a regra é a compartilhada, sim, né? Essa é a dificuldade também que a gente tem Isso eu evito sempre usar o juridiquês. Isso é uma coisa que eu falo com os meus estagiários também, assim, né? De evitar usar um juridiquês, assim, né? Sim. E sempre explicar o que é... O que de fato, né? Aí, às vezes, eu vejo o pessoal, eu tô passando por um atendimento, ele vai ser citado. A pessoa não sabe o que é isso. Sim. O leigo não sabe o que é isso. Eles falam, fala minha língua. Você vai ser intimado para responder o processo. Falar, tá, sabe? Usar a palavra recurso em vez de apelação, sabe? Eu tenho esse cuidado, é uma coisa que eu passo também para as pessoas, sabe? Porque tem essa coisa da comunicação é muito importante, sabe? Eu acho também, né? E hoje é muito falha, né? Por isso que eu acho que a demanda tá alta, né? Não, mas também a questão como a gente falou do virtual, talvez as pessoas tenham, eu observo que as pessoas tinham um costume da linguagem mais aproximada, e aqui o virtual é um outro tipo de linguagem, que às vezes pode soar grosseiro, pode soar como se precisa encerrar um atendimento. É difícil encerrar um atendimento virtual. O atendimento virtual na defensoria, a gente tem para a gente aparece um programa próprio e para a pessoa aparece naquele... WhatsApp, né? Como se fosse um WhatsApp. E aí eles vão respondendo, e para você encerrar um atendimento é difícil. Você está conversando com alguém também é difícil. Você, boa noite, tchau, etc, entendeu? E às vezes aquilo parece que você está cortando, enxotando a pessoa, e não é o caso. Então... A compreensão também de quem está do outro lado, como né? eles vão compreender. Na defensoria são pessoas que às vezes não têm a escrita boa. É difícil eles passarem a ideia. Mas são os desafios aí da atualidade, né? E tem que se adequar, né?
E a gente, às vezes, está meio que limitado, né, doutor? E aí, talvez, os assistidos... Lá a gente fala assistidos, né? A gente fala o ideal é assistidos, falar né? usuário, né? Porque quando a palavra assistido, ela remete a alguma coisa de... Nem assistência social, é serviço social, né? Que é como se fosse uma benevolência, não é, né? Eles têm um direito àquilo. Então, a gente fala usuário do serviço público. Mas a palavra usuário, às vezes, gera confusão também. Acho que é usuário de outra coisa. É verdade. A gente tem que ter muito cuidado com os termos, né? Mas quem está do outro lado, a gente conversava... Eu fui do tempo do estágio na pandemia, né? Então, eu peguei esse pedaço aí, né? Que Sim. Porque na pandemia, eu ainda vou te falar que eu ainda acho que era melhor. Porque a pessoa entendia como obrigatório aquilo ali ser virtual. Hoje é difícil, assim, né? A pessoa entender que é melhor para ela não perde um dia inteiro em casa. Você fica lá, se você estiver na fila, você ouve a mensagem depois, beleza, para ali e fala. Eu acho muito melhor. E prático, né? É muito prático. Porque é como se você tivesse um aplicativo mesmo de mensagens. Sim. E aí eu peguei esse período e... O meu oficial, na época, até falou assim, vocês, praticamente, a minha turma veio para fechar e para abrir o fórum, né? Porque eu fechei e abri o fórum. Sim. Então, imagine a dificuldade de você falar com o assistido. Muitas vezes, não tinha como falar, porque a pessoa não tinha acesso à internet. E aí a gente se via limitado. E muitas vezes eles não entendiam dessa limitação. Porque a gente não tinha o aplicativo ainda, né? E aí, então, a gente tinha que muitas vezes pegar, ligar, conversar. E depois começaram, né, a dar o aplicativo de ligação. Sim. Aí a gente começava a ligar para assistir, conversar o que estava acontecendo. Ligando é difícil, né? Hoje a gente manda uma mensagem lá. Mas a pessoa fica com medo de clicar, não sabe exatamente o que Sim, hoje é muito medo de golpe, né? Mesmo ligando também, era meio difícil, não é tão simples assim. Sim, então não entendiam, aí voltavam lá, olha, eu não consegui ser atendido. Não, mas a gente estava no horário, né? Então, assim, é meio que um tato. E isso daí serviu para a vida. Serve para a vida, literalmente, para o dia a dia mesmo do advogado. Eu falo para quem não tem a oportunidade, né, de entrar no estágio da defensoria, entre. Porque eu aprendi tudo lá. Desde você falar com o estagiário, as minhas defensoras eram maravilhosas. Então, assim, elas deixavam a gente ver o processo, enfim, confiava na gente. Isso foi super importante mesmo. Foi enriquecedor pra gente. Eu também. Eu tenho muito encontro também, o defensor que eu fui estagiário lá no Rio, doutor Antônio Carlos, lá do 4º Júri. Muito por isso mesmo, ele deixa a gente fazer tudo também. Então eu tenho ainda em mente muito que do trato que ele tinha, né? Ele era professor também, então eu tenho essa coisa também de deixar com que... Eu não gosto muito de dar a ideia do que fazer, né? Sim. Eu penso sempre que eles têm que raciocinar e me trazer. Se estiver errado, eu corrijo e devolvo para eles. Mas eu sempre tento deixar que eles raciocinem sobre aquilo antes, né? Não fazer o contrário. Tá? Pelo menos eu acho isso. Mas eu acho que mesmo de outra forma vai bem esse estágio. Eu acho que não tem como, é muita gente. Vai ter que atender de alguma forma, sabe? Então, sim, tem que ter braços aí, né? Qual que é uma dica, alguma orientação que você daria para quem deseja, quem aspira ao cargo de defensor público? Então, eu acho que tem que ter isso em mente, assim, né? Acho que não vai entrar lá e ficar... você vai ter que passar pela agrura de talvez estar com uma pessoa chata, ponto. Ter o volume de trabalho, não vai passar achando que vai ser mil maravilhas, sabe? E é isso, é o tipo de pessoas que a gente que vai lidar, as pessoas humildes, você tem que ter um trato, tem que ter pelo menos uma visão, assim, né,
eu falei, não tem muito essa coisa romantizada, mas você tem que ter uma visão de meio de se tratar aquela pessoa bem, saber que aquela pessoa precisa ser bem tratada. É isso. Agora, e com relação ao concurso, muita gente fala sobre concurso e tal, porque acaba caindo muita coisa que talvez não seja um geral. Para a magistratura se estuda alguma coisa geral, então da defensoria é mais voltada, assim. Acho que as procuradorias também têm alguma coisa disso, né? Essa diferença na matéria. Então, eu acho que talvez se você tiver em foco a defensoria, você tem que ter o foco na defensoria. E os outros concursos eles precisam ser algo secundário. Eu acho isso, né? Porque as matérias vão encaminhando em algum sentido. Então, aquilo acaba, entre aspas, te atrapalhando num primeiro momento. Depois, se você quiser, já está com um estudo apurado e quiser fazer, aí você vai abrindo o seu leque de matérias, né? No tributário é uma matéria que você não vai estudar assim, né? Sim. Loucamente, porque não vai cair na prova, né? Da defensoria vai cair uma coisa ou outra, mas não de uma forma... Mas é uma matéria que, por exemplo, cai nas procuradorias, o contrário, né? Na procuradoria você tem que ir forte ao tributário, então, você entendeu? Mas para magistratura você vai ter que estudar tudo, entendeu? Então, é isso. Se você quiser a defensoria, vai ter que ter alguma coisa ali no seu filtro que você vai ter que se dedicar mais. Na área de civil, você vai estudar mais família, vai estudar tanto com tipo de contrato, dificilmente vai cair numa prova, né? E como é que era a forma que você se preparava? Na sua então, época? como eu já falei, não tinha coisa do online, né? Então era tudo presencial. Isso eu ia falar que tomava meu tempo, mas na realidade eu acho que se eu não fosse obrigado a ir lá, talvez eu não teria tanta vontade assim. E tem outra coisa, eu tenho insônia, então eu usava a insônia a meu favor, assim, né? Porque eu acabava estudando de madrugada, que é o horário que ninguém tá te importunando, e agora, sei lá, não tinha rede social na época, nem nada. Até tinha, mas não tava aquilo ali o tempo inteiro no seu celular, né? As pessoas não te chamavam e tudo. Então, mesmo na residência jurídica, eu tinha uns plantões que eu tinha que estar. Eu quase sempre botava esses à noite. Então, eu estava muito tempo de madrugada, eu dormia muito tarde. Não façam isso, não é saudável, gente. Eu faço isso porque eu tenho insônia. Mas, no final das contas, você tem que estudar. E aí eu escolhia um livro, eu lia do começo ao fim, sabe? Estudava por matérias? Ou uma de cada vez? Não, eu dividia o dia. Acho que o dia em uma ou duas matérias. E lia o que dava pra fazer, assim. Mas eu via as aulas no final das contas. Aí eu tinha muita aula, no final aquilo foi se repetindo e tal, fui diminuindo as aulas, estudando mais sozinho. E é isso. Eu acho que cada um se organiza de uma forma. Isso foi o meu esquema, né? Mas eu acho que cada um tem que se adequar, você não tem que estudar. Não tem mistério. Isso aí. Cada um vai falar que estudou de um jeito, mas todo mundo estudou, no final das contas. Tem que estudar, não tem como. Quem é o Dr. Felipe Capra quando não está na defensoria? Então, na verdade, eu sei diferenciar bem, assim, né, a seriedade do profissionalismo com as brincadeiras, um jeito mais informal do carioca, embora não seja tão estereótipo do carioca, assim, que as pessoas acham que eu não gosto tanto de praia, nem nada, assim. Mas eu gosto da coisa do Rio de Janeiro, de você estar na rua, conversando sempre entre amigos, etc. E eu não sou de ficar muito em casa, assim. Em casa eu leio, eu tenho o hobby de desenhar, mas é isso. Quando eu não estou na defensoria, eu estou lendo, desenhando, ou na rua com meus amigos.
Ou no Rio. No Rio as pessoas já... Cara, não vou pro Rio. Eu fico lá em casa, conversando com a minha mãe, e no final das contas fazendo um monte de coisa burocrática lá de casa. E eu saio para fazer as mesmas coisas, almoçar nos mesmos lugares. E saio à noite para beber um negocinho também, né? Não faz mal a ninguém. Não é de ferro, né? Não é de ferro. Se o doutor fosse um legislador por um dia, qual norma que o doutor acredita que poderia ser mudada? A principal norma seria proibir torcer pro Flamengo no todo o território nacional, eu acho. A primeira norma seria a principal aí para resolver muita coisa no país. Não, mas brincadeira, eu acho que ainda tem muita coisa. Eu vejo uma figura que eu faço sempre, né? Que eu falo contra os estagiários. A gente tem que lidar com pessoas assim. Muitas vezes o direito que elas querem não se encaixa ali no padrão do judiciário. As relações que eles têm são informais. A pessoa simplesmente compra um apartamento, ela entrega a chave e dá o dinheiro, até em dinheiro vivo às vezes, né? Sim. Não tem preocupação do papel, né? Aquelas relações ali são relações mais informais e tudo mais. E nem sempre isso se encaixa. É tipo aquele brinquedo primeiro brinquedo que a criança ganha, né? Aquele que tem um formato redondo, um quadrado, você tem que encaixar. Nem sempre o direito que aquelas pessoas... O tipo de vida que aquelas pessoas levam são regulados. Então, você tem que, às vezes, encaixar aquilo em algumas figuras, e aí você vai vendo coisa de jurisprudência, resolvendo e tudo mais. Então, eu acho que precisaria muito ainda falta coisa, né? Já tem muita coisa, principalmente a área de direitos reais e tudo mais, mas ainda falta muita coisa a ser encaixada nas relações que as pessoas têm e que eles poderiam postular em juízo, e hoje avançou bastante do tempo que eu estudava para cá, mas eu acho que ainda falta bastante coisa ainda, talvez. Principalmente essas relações de compra e venda, assim, isso precisa ser mais... Não precisar tanto da regulação, talvez, né? De certificação, essas coisas assim, né? Eu acho. Fora isso, na nossa área, tem outras coisas também, falta regulação, mas todo mundo já... Essas outras áreas a pessoa já sabe. Sim. De aplicativo, de mídias sociais, né? Tô falando em censura não, gente, só para... Eu sempre caio nessa aí, não, estou falando que precisa ter uma organização daquilo, né? No final das contas. Mas o que ninguém fala talvez seja isso, eu acho que seja urgente, né? De como regular algumas relações que essas pessoas mais humildes têm, que isso não passa, talvez porque não seja economicamente importante, não sei. Você acha que deveria normatizar essa questão da internet, assim, porque uns falam que a questão do direito de liberdade de expressão... Coisa, eu falo aqui em nome próprio, não falo em nome da instituição, só para me lembrando. Sim. Cara, isso não... a resposta é muito simples, não tem resposta. Isso aí sempre, se você regular, sempre vai estar entre uma norma ou outra. Alguém vai falar que é censura, o outro vai falar que não é. Isso é uma coisa de interpretação, entendeu? E cai no campo político, sempre vai cair. Não vejo... não vai fazer diferença se regularem, que a discussão vai continuar, entendeu? É isso que eu penso. Sim. E isso vai se organizando conforme a sociedade for andando para frente, sim. Né? Sim, verdade. É que tem tese para os dois lados, né? Uns dizem que... Sempre vai ter tese para os dois lados em tudo. Não tem mistério. A questão seria de cercear a liberdade de expressão, outro lado diz que a internet também não é terra de ninguém, então deveria ter uma regra que disciplinasse. Enfim, a gente fica nesse meio termo, né? Talvez não pudesse ter feito a piada do Flamengo, que é piada, hein, gente? Não tem até amigos que são. Então tem que torcer para qual time? Baixo da gama, né? O Vasco? Vasco. Time aí que, pioneiro, lutou contra o racismo, né? E aí, mais alguma questão? Bom, eu acho que a gente encerra por aqui.
A gente gostaria de agradecer. Foi enriquecedor ter o senhor aqui. Lembrando que o Dr. Felipe está aqui como Dr. Felipe, né? Não como... e a gente agradece, doutor. Muito obrigado mesmo. Sim, eu agradeço vocês. É bom estar aqui. É bom para mim também fazer essas reflexões, né? A gente passa... Eu sempre tenho esse exercício de não deixar me levar pela maré assim, de trabalho, etc. Sempre paro um pouco, penso sobre aquilo, né? Penso sobre estratégia, como vou lidar com os estagiários, como vou lidar com as coisas na prática. Acho que a prática aqui é o mote pelo que eu vi na outra entrevista também, né? Mais a coisa prática, assim, do que até um instrutivo, né? Como vou lidar com as coisas práticas, resolver situações que estão surgindo e, enfim, tá aqui também um exercício de reflexão para mim. E eu que agradeço vocês aí pela oportunidade também. Eu vou acompanhar aí o podcast de vocês. Prazer, bacana. E temos aí o patrocinador. Verdade. Pessoal, vocês querem um pão quentinho, vão lá na padaria do Jardim Floral, tá bom? Lá tem pãozinho quentinho a todo momento. É isso, gente. Muito obrigado. Qual é o endereço da padaria do Jardim? Agora... A gente tem um número de telefone. Tá passando aqui na tela. Tá, o número de telefone, pessoal, tá na tela aí, tá na bom? descrição. É isso, pessoal. A gente agradece e até a próxima. Até.